Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, né? Nesse dia, é o 13 de junho, né, de 2022. Estamos aí dando graças a Deus, todos nós, pela conservação das nossas vidas, né? E por tudo mais que o Senhor Deus de Israel, por Jesus Cristo, tem feito nas nossas vidas, né? Pela criação, né? Pela nossa vida que Ele nos deu, pela redenção, também pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, pelo entendimento, né, das Escrituras, entendimento da palavra, entendimento da igreja, e também pela nossa caminhada, né? Pelos irmãos que conhecemos na caminhada, pelos irmãos que estamos aí em perseverança, em vigilância, examinando as Escrituras e procurando ouvir a palavra e colocá-la em prática, né? Fazer como as virgens prudentes fazem, né? Para que sejamos contados nesse número de pessoas, né? Que o Senhor Jesus chamou de virgens prudentes, né? Que estão com o seu candeeiro cheio de azeite, né? É isso? E que são exatamente as virgens ou a igreja que vai ser arrebatada, né? Então nós estamos aí, no caminho da Jerusalém Celestial, imitando essas virgens, né? Conhecendo, né, o caminho delas, e imitando e perseguindo e seguindo o seu caminho, né? Graças a Deus. Então, irmãos, nós ontem fizemos o nosso pequeno ajuntamento, né? Apareceram lá mais ou menos 22 irmãos, né? 24 irmãos. 12 irmãos e 12 irmãs, né? E aí passamos lá uma boa parte do dia, né? E os irmãos que nos brindaram lá com a palavra foi o irmão Domingo, o irmão Agesto, depois o Hernani, né? Eu aqui, né? Aí o assunto foi um só, né, irmãos? Foi a questão das doutrinas, dos ensinos judaizantes, né? Que existem por aí, que existiram na igreja primitiva, né? E que não morreram lá, né? Eles continuaram através dos séculos aí até hoje. Estão aí, né? Com essas teorias, né? Com essas doutrinas, com esses ensinos, né? Que basicamente dizem o quê? Que não há salvação para os gentios, só para os judeus. E se o gentio quiser se salvar, ele tem que se tornar um judeu, né? Ele tem que falar a língua hebraica, que é a língua santa, que é a língua dos anjos, né? E tem que guardar, né, pelo menos uma parte, né, não sei se toda, a lei de Moisés, né? A lei que eles falam aí, a lei de ordenanças, né? Então os irmãos falaram várias coisas, entre as quais, né, são essas aí que nós estamos dizendo. Utilizaram aí vários versículos das Escrituras, né, para, digamos assim, contestar, né, o que essas teorias judaizantes estão falando, né, afirmando exatamente que o judeu, que o gentio tem que ser judeu, né? E o principal argumento é o quê? É aquele que os apóstolos e o próprio Senhor Jesus ensinou, né? Que não há diferença entre judeu, entre grego, Romanos 10, né? Ele vai dizer que os judeus, né, têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Ou seja, eles continuam, né? A maioria deles, né? Porque nós acreditamos que tem irmãos lá, né, que são
realmente cristãos, né? Remanescentes, que estão seguindo o caminho das virgens prudentes, né? Os ensinamentos do Messias, né? Do Senhor Jesus. Então eles têm zelo de Deus sem entendimento. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? É que eles querem impor, né? Os seus ensinamentos da lei de Moisés, e eles têm zelo por esses ensinamentos, né? Principalmente pelas ordenanças da carne, né? O que significa que eles não estão tendo entendimento, ou seja, eles não entenderam exatamente a igreja, né? E aí nós vemos que o pecado, né? O pecado um dos pecados, né? Que mais ofende, né? Ao Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, e ao seu Filho Jesus Cristo, é exatamente a rebelião contra a sua palavra, né? Que a rebelião contra a sua palavra é semelhante ao pecado de feitiçaria, de idolatria, né? Esses são os maiores pecados, né? Certo? Ao lado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que foi exatamente o pecado que os judeus fizeram, né? Que chamaram o Espírito Santo que estava em Cristo Jesus, chamaram ele de Espírito de Belzebu, né? Ou seja, Jesus Cristo tinha o Espírito do mal nele, não o Espírito Santo, né? Então e depois na morte, né? Na morte do Senhor Jesus, os seus líderes lá, né? Os seus líderes judaicos, disseram que o sangue dele caia, né, sobre nós e sobre nossos filhos. Então eles estão, né, têm zelo de Deus, mas sem entendimento, estão em rebelião da palavra, né, e criaram aí os ensinos falsificados dessa doutrina judaizante, né, que é exatamente isso aí que a gente colocou em termos básicos. Tem outras profundidades aí nos ensinos, né? Mas nós, em linhas gerais, são exatamente esses aí. E que a gente deve estar em vigilância, né? Não só em vigilância, como também em crescimento na doutrina, né? Para que a gente possa colocar os prumos naquelas doutrinas que a gente vê as pessoas falarem, né? Porque é só o que a gente vê, né? Pessoas que conhecemos, né? Que dizem que frequentam, né? Ou que seguem, né? A fé de cristão, né? Mas estão aí sendo enganados por doutrinas que negam exatamente o Senhor Jesus e negam a igreja e vai por aí afora, né? Então foi mais ou menos isso que nós conversamos no ajuntamento. Aí vamos continuar aqui com a nossa pequena história, né? Nós estamos vendo aí que do ano 100, né, até o ano 300, né, a igreja remanescente, a igreja pervertida, que já tinha igreja pervertida, né, e os judeus também, né, eles sofreram terríveis perseguições, né, na carne e no espírito. E essas perseguições eram feitas por quem? Eram feitas pelas religiões e pelos, né, e pelos imperadores, né, pelo Estado, né, pelo governo, né, e pelas religiões. Então essas perseguições na carne eram o quê? Eram assassinatos, torturas, né, não é isso? Perda de bens, né, certo? Tomava os bens de todos eles, né? E a perseguição no espírito pelas heresias, né? Pelos ensinos pervertidos vindo das religiões e das filosofias que tinham da época. Aí nós vamos parar por aqui, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós. E amém.